Vamos jogar a pauta da branquidade. Eu não sabia que existia branquidade, Adriles. Você sabia que existe branquidade fora da branquitude? Não. A gente tem grandes especialistas aqui que sabem que a branquidade é algo sério e deve ser combatido. Com vocês, um grande mestre, um grande filósofo, um grande professor das redes sociais. O cerne desse vídeo aqui é falar que a gente esquece de um detalhe importante quando se discute branquitude e branquidade, que é: branquitude e branquidade é um sistema sociopolítico de dominação e manutenção de poderes e privilégios históricos e sociais estruturados na raiz e no coração desse país chamado Brasil. E eu sou diametralmente contra a toda pessoa de esquerda, direita, centro e qualquer orientação política que utiliza o termo movimentos identitários como uma forma de deslegitimar lutas sociais de grupos que estão aí desde a origem das democracias e até antes delas. Esse termo é muito utilizado para fazer parecer com que bolcheviques e mencheviques não tivessem orientações de identidade na sua perspectiva política. Ou que a Ku Klux Klan nos Estados Unidos e o Partido dos Panteras Negras também não fossem organizações que não tinham viés identitário. Eu senti uma pequena confusão mental aí do nosso amigo, mas ele continua falando no vídeo sobre... ele faz essas diferenciações, mas tem um ponto que me chamou a atenção, Gustavo. Ele colocou só 4 livros. Tem centenas de livros publicados sobre esta merda racista que esse pessoal fica difundindo por todos os lados, em todos os lugares, Gustavo. Eu acho que tu notou uma certa confusão, porque na hora que ele foi conceituar, ele leu ali o que estava escrito, né? Por isso que ele tapou a tela, né? Para ninguém ver que ele estava lendo, estava claramente que ele estava lendo. E é assim, tem um perfil muito bom que tu conhece, obviamente, que é a Preta de Rodinhas, né? A Patrícia Silva, que escreve muito sobre essa questão de uma maneira, assim, exemplar. Acho que todo mundo deveria seguir, chama Preta de Rodinhas o perfil. E ela fala sobre essas questões e como isso foi sendo apropriado. Claro, não só isso, né? Todas as pautas identitárias foram sendo apropriadas pela esquerda ao longo das décadas, isso não é novidade também. De outro lado, a gente tem, né, no Brasil, aqui, por exemplo, um dos primeiros movimentos negros do Brasil tinha um viés completamente conservador. E isso não é falado, né? O atual movimento negro simplesmente apagou essa parte da história da sua própria, né, luta, porque acha que não é interessante dizer que os conservadores que haviam começado essa luta, né, essa luta pelos direitos que são legítimos. De outro lado, a gente tem um intelectual de esquerda, esse sim intelectual, né, apesar de eu discordar do que ele escreve, ele tem, digamos assim, motivos para ser assim chamado, porque é um cara que estudou décadas sobre isso, que é o Muniz Sodré, que lançou recentemente um livro dizendo que simplesmente não existe racismo estrutural no Brasil, que é, digamos assim, a pedra de toque para esse pessoal, né? Eles têm que dizer que existe racismo estrutural e abaixo eles colocam todo esse tipo de pseudo-cientificismo que eles trazem como branquitude, branquidade. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, na verdade, mas é mais uma tentativa de criar divisões e rótulos, e subrótulos e subdivisões para dividir a sociedade, porque eles precisam dessa guerra. Se tirar isso deles, eles não têm nada para falar, então eles vão sempre insistir nisso e criar neologismos científicos e pseudocientíficos para trazer essa discussão, que não, na verdade, não se sustenta na realidade, né? E tudo cai num projeto estrutural de imbecilização coletiva, no fundo, né, Adriles? Porque quando você vê editoras fazendo obras, vendendo livros, podem não ser best-sellers os livros, mas você vê muito conteúdo sendo abraçado. No fundo, eu falei isso ontem, repito hoje, é uma indústria, Adriles. Eles têm uma indústria e a gente não tem. Eu tô abraçando o movimento, inclusive o Satie veio falar disso comigo, com você também, que é o movimento de pretos conservadores que exatamente rompe com essa estrutura, né? É um caminho pequeno que a gente está travando ainda. Pelo seguinte, eu acho que me incomoda pessoas falando em nome de todos os negros, não só no Brasil, como no mundo, né? A esquerda se apropriou dessa pauta. É claro que existe racismo, é claro que existe pontualmente preconceito de cor, preconceito de gênero, tem todos os tipos de preconceitos. A questão é você dizer que o Brasil inteiro, os Estados Unidos inteiro, o mundo inteiro tem um racismo estrutural, o que é absolutamente mentira, e é uma narrativa feita para perseguir pessoas, né? Aquele velho conceito que eu cunhei do identitarismo, é vocês colocar no lugar de vítima para poder massacrar as outras pessoas. E não é a população negra, ou a população, no caso do Brasil, que é parda, que é mestiça, que faz isso. São
uma minoria da minoria da minoria de alguns representantes de lideranças políticas, de ativistas políticos, que criam essa coisa cisória, né? Essa coisa de divisão social que não agrada a ninguém, não promove nada, só promove mais preconceito, promove divisão, promove ódio, promove ressentimento. Então, esses termos, branquidade, pretitude, branquitude, isso é uma besteira, sobretudo no Brasil, que é o país mais mestiço do mundo, e para irritar a esquerda, eu sempre falo isso, o país menos racista do mundo. Uma conversa para boi dormir, entendeu? No Brasil tem pedófilo? Tem. O Brasil tem assassino, sequestrador? Tem. Agora, você dizer que o Brasil é estruturalmente pedófilo e assassino é ridículo. É a mesma coisa com o racismo. Como é que o país pode ser racista se o país é o país que mais se misturou todas as etnias do mundo, da Terra? Nenhum país tem tanta mistura étnica quanto o Brasil. Então, como é que o Brasil é estruturalmente racista? É uma besteira. Claro que também a cor da pele tem a ver com a pobreza, por causa dos negros que foram colocados à própria sorte depois da escravidão, mas isso também foi, em grande medida, melhorado. O Brasil é um país pobre, é um país de terceiro mundo, não é por causa de questões raciais. Então, aqui tem pobre branco, tem pobre mestiço, pardo, preto, de todas as etnias. A maioria da população inteira é pobre. Não é a maioria da população negra, é a maioria da população mestiça brasileira que é pobre. Exatamente por políticas, talvez, de esquerda. Tem 4 mandatos do Lula que achataram, que catapultaram ainda mais a pobreza. Porque você, aquela velha história, você alavanca, você arrebenta com o empreendedorismo, você cria impostos escorchantes, destrói a possibilidade de crescimento econômico. Não tem nada a ver com racial, com questões raciais aqui no Brasil. A questão racial no Brasil, em larga escala, ela já foi, como dizia Gilberto Freire, resolvido há muito tempo, entendeu? Aqui é sim uma democracia racial com elementos episódicos de racismo, ponto. O resto é churumela, para boi dormir. O Thomas Sowell falava exatamente a mesma coisa, né? O racismo, ele tá morrendo, ele tá na UTI, vivendo por aparelhos, e as únicas pessoas interessadas em manter o racismo vivo são esses caras. Por quê? Aqui, Adriles, Gustavo, eu, falando com a audiência, eu peço a assinatura do Fio Diário. Qual que é o trabalho que a gente está fazendo? A gente está fazendo um trabalho de análise. O cara que faz isso, ele está fazendo a mesma coisa que a gente, só que o que ele está estimulando nas pessoas é responsabilize terceiros pelo seu fracasso, enxergue racismo em qualquer elogio ou em qualquer emprego que você foi reprovado, que você não passou no processo seletivo, enxergue todo mundo por meio da cor da pele e brigue com todo mundo que você puder, inclusive da sua família, chame todo mundo de racista que você puder, não pare um minuto de fazer isso, porque você está lutando uma guerra racial. É isso que esses caras fazem. É isso que eles fazem. E daí ele fala, compra o meu livro, faz um Pix para a gente manter essa batalha viva. E o pior de tudo é o seguinte, tem a indústria. Vende. Vai na Globo. O cara não aparece no Show da Manhã, ele aparece aqui, a gente criticando ele, mas na Globo ele é ostentado como se fosse um especialista, um grande intelectual. E você vê que o cara, sem falar que é burro pra caramba, né? Quer dizer, o cara nem falar direito consegue, mas tudo bem.